Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Peço que vocês abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 27, verso 50. Nós vamos estar lendo a partir desse versículo aqui para iniciar a reflexão dessa noite. Mateus, capítulo 27, verso 50. Vou dar um tempinho para você se achar aí. Benção. Diz assim o texto: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Bradado o que novamente? O que ele bradou? Está no verso 46 aí desse mesmo texto. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Amados, esse texto, ele nos fala de... Obrigado. Ele vai nos falar de que todos nós, de uma certa maneira, temos aí uma vivência, ou vamos viver o ápice do chamamento da parte de Deus para conosco, o ápice da nossa missão. Então eu creio nisso, que Deus caracteriza na vida de todo aquele que é chamado por Ele, um momento onde Ele toma decisões radicais, pontuais, em alinhamento à vontade do Espírito Santo, em alinhamento à vontade de Deus para com a vida dele. Eu creio que esse princípio, ele prevalece na minha e na sua vida até hoje. Por isso eu li esse texto, porque esse texto me demonstra um sacrifício no momento do ápice do ministério de Jesus. Ele está consumando a sua obra. E eu creio que Papai do Céu chama você também em alguns determinados momentos da sua vida, para você se consagrar a Ele, para você abandonar algumas coisas que Ele não quer, ou então consagrar-se de forma a gerar um impacto na sua família, na sua existência, junto com os seus amigos e irmãos. Eu creio que Deus faz isso com todas as pessoas. Eu creio que essa noite Deus tem separado para isso, para a sua vida. Que Deus abra o teu coração para a mensagem que nós iremos desenvolver aqui. A Bíblia fala que Isaías 59, verso 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus quebrou isso na cruz. Jesus permite que hoje nós tenhamos comunhão efetiva com Deus Pai Todo-Poderoso em função do seu sacrifício. E não pense que para Ele foi fácil. Antes de ir para a cruz Ele pediu: olha, é possível afastar de mim esse cálice? É possível afastar de mim esse sacrifício? Esse momento tão doloroso para mim? Às vezes no chamado Deus pede algumas coisas para você que vai custar e custar muito, mas pondere, vai valer a pena, amém? Vai gerar um resultado extraordinário, não só para a tua vida, mas também para a vida daqueles que estão vivendo em torno de você, da sua família, em nome de Jesus Cristo. Porque após o sacrifício de Jesus veio a ressurreição. Louvado seja Deus, amém? A morte não tem poder, nada destrutivo tem poder sobre a vida de quem se consagra a Deus, segundo a vontade do Espírito caracterizada em seu coração. Louvado seja Deus por isso. Quero orar com você, antes de nós iniciarmos a reflexão. Curve a sua cabeça, leve o teu pensamento ao Senhor. Peça que o Senhor faça maravilhas aí no teu coração, em nome de Jesus. Pai, é a tua palavra, ela verdadeiramente se cumpre na nossa vida, e nós pedimos que nessa noite o Senhor, graciosamente, fale ao coração da tua igreja, gere uma transformação poderosa no coração do teu povo. Eu sei que assim é a tua vontade, Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, eu estou com um probleminha aqui. Alguém pode me ajudar? Mexe com o iPad. Rodrigo, vem cá, rapidinho. Está me saindo algumas mensagens aqui. Pronto, eu acho que já vai resolver, vamos ver. Já resolvi. Obrigado. Estou ficando bom nisso.
Em Salmos, capítulo 22, verso 1, Davi exclama ao Senhor da seguinte maneira: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Mal sabia Davi, eu tenho certeza disso, que ele estava ali falando uma profecia, proferindo uma profecia que era reportada ao próprio Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, irmãos, quando nós nos consagramos a Deus, Deus começa a trazer nos nossos lábios e na nossa vivência coisas que Ele já tem programado, tem planejado para a nossa vida lá na frente. Se não é conosco, é com os nossos entes queridos, os nossos ascendentes, aqueles que virão aí na frente. Amém, irmãos? E nós precisamos estar conectados a isso para sermos usados enquanto vivendo e no nosso ir e vir nessa terra de uma maneira poderosa em Deus, onde Ele revele a vontade dEle sem que percebamos até. Para os nossos filhos, para os nossos netos e para aqueles que ainda não conhecemos. A nossa palavra e a nossa vivência, ela gera impacto no futuro. Ela gera impacto hoje, no nosso presente. Então nós precisamos ficar atento a essa consagração, a esse sacrifício que Deus deseja para a nossa vida, que desejou para a vida de Jesus, para salvar a minha e a sua vida, que fez com que todos os seus servos assumissem esse chamado por uma causa e revelando a sua graça e a sua misericórdia ao longo da história. E Ele não está fazendo diferente do que fez, Ele continua revelando a sua vontade através da história, através da minha vida e da sua vida. Você crê nisso? Aleluia, porque eu creio nisso piamente. Esse salmo demonstra isso. Vamos voltar aqui a esse Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, segundo João, capítulo 1, verso 29. Quando João vê Jesus, ele fala: esse aí é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Olha como é que é a compreensão e o discernimento de um homem de Deus, um homem que está alinhado à vontade do Espírito, cumprindo o seu chamado, andando erroneamente aí pelo deserto e clamando, né, ao povo para que ele se arrependesse, porque era chegado o reino dos céus. E Jesus chega, e Deus Pai fala para João Batista: esse é o Cordeiro Santo, esse é o cumprimento da minha promessa, esse é meu filho amado. Você não gostaria, a exemplo de João Batista, de ser surpreendido assim por Deus, e Ele mostrar para você: eu estou cumprindo na sua vida aquilo que eu prometi lá atrás? Veja, abra os teus olhos. Você não gostaria? Eu gostaria muito disso, eu busco isso. Eu creio que você também deva assim fazê-lo. Qual o sacrifício que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida? Nós sabemos o sacrifício que Ele desejou e tinha para Abraão, para Moisés, para Davi, os profetas, os apóstolos. Mas e para nós? Vem comigo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, para nós entendermos que sacrifício Deus deseja para a nossa vida. Diz assim Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos gravar essas duas palavras. Não amoldem as suas vidas, né? Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essas duas palavras vêm de forma. Então tudo que você pensar em mundo, tudo que você pensar que o mundo aí está fazendo com que seja formatado à semelhança daquilo que eles acham bacana, acha aí no modismo, o que é hoje, de repente, que era antigamente errado, está sendo certo. O relativismo está aí para todo mundo, quem quiser agarra nele para pegar uma carona. Não tem absolutos na nossa sociedade hoje, eles estão banindo os absolutos: o casamento, a fidelidade, a trindade, né? Jesus sendo Deus, a verdade, não tem mais absoluto. Então nesse ambiente a Bíblia fala: não tome essa forma. Amém?
Rejeite isso, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. E essa transformação é possível através desse sacrifício vivo. Esse sacrifício que é vivo, santo e agradável a Deus. Vamos meditar nesse sacrifício vivo. Tudo que é vivo luta contra a morte, não é verdade? Eu estive com o pastor Edson essa semana passada, nós estivemos pregando na primeira igreja de Cristo lá em Brasília. E passei lá de sexta até domingo à noite, na segunda pela manhã, viemos embora. E conversando com ele, ele disse que numa última reportagem que fizeram com o pastor Russell Shedd, um homem extraordinário, foi usado por Deus na sua história, né, na sua vida de uma maneira extraordinária, na Bolívia, aqui no Brasil, um homem de uma capacidade intelectual impressionante, um mestre da palavra. E ele, na sua última entrevista, com um câncer muito agressivo e sofrendo, e o entrevistador disse a ele: pastor, como é que é esse negócio, né? Servir a Deus como o senhor serviu, de uma maneira tremenda, está sofrendo tanto nesses últimos dias da sua vida com essa enfermidade. E ele disse assim, em resposta à pergunta desse entrevistador: Deus está me desmamando dessa terra. Quem é mãe aqui que desmamou o bebê? É fácil? O bebê sofre, né? A mãe sofre. Os seios incham. Todo mundo sofre nesse processo. A criação sofre para desmamar. Sabe, irmãos, essas palavras de Russell Shedd, esse homem extraordinário, denota para mim e para você que nós temos uma dificuldade tremenda de desmamar desse mundo. Nós gostamos desse negócio de mundo, nós gostamos de viver. A vida é boa, não é verdade? E a vida é boa mesmo. Mas é fato que nós não prestamos muito bem atenção que a vida é melhor quando andamos com Jesus, como estamos alinhados à vontade de Deus. Nós nos contentamos com pouca coisa. Nos contentamos com uma casa nova, um carro novo, um bom salário talvez, boas roupas, um bom perfume, né? Coisas novas. Mas será que nós estamos contentados em alegria por aquilo que somos e temos sido transformados por Deus no nosso cotidiano? Será que de fato a nossa alegria advém da nossa salvação em Cristo Jesus? Será que de fato a nossa alegria enche o nosso coração por estarmos servindo ao Senhor? Estarmos assim nos sacrificando dentro da obra? A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, verso 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejo maus e ganância, que é idolatria. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, narrou essa luta que nós temos para fazer morrer em nós o pecado, coisas ruins. Amados, não se enganem. Todos nós temos um problema seríssimo com alguns condicionamentos, alguns pensamentos que absorvem a nossa vida e bloqueiam o agir de Deus em nós. Faz com que não cresçamos espiritualmente, não tenhamos a nossa mente aberta, os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos. Há muitos de nós que estamos tão condicionados à mesmice da nossa própria vida, que nós não conseguimos experimentar uma vida nova efetivamente em Cristo. Nós não conseguimos ser observados pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos aqueles que nos amam, que de fato há uma transformação efetiva de Deus na nossa vida. É preciso você marcar um ponto de decisão hoje, de fazer morrer na sua vida a sua natureza terrena. E isso custa, mas custa muito, e não é fácil. É como que você pegar e se expor numa cruz existencial, não literal, mas determinar em você que você vai daqui por diante se parecer mais com Jesus, que você vai daqui por diante se apresentar diante de Jesus, acolhendo os seus princípios e valores. Esse sacrifício que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida. O princípio do sacrifício está exposto lá no Velho Testamento, aonde aqueles que queriam sacrificar um cordeiro ou um novilho, iam buscar lá no curral,
ou no lugar de pastagem, e avaliava aquilo com os olhos, buscando perfeição nos animais. Porque eles precisavam levar animais que não tivessem nenhum defeito. E esse é um primeiro princípio, se você quiser ser um sacrifício vivo ao Senhor. Amados, olhe para a tua vida a partir das suas virtudes, a partir daquilo que Deus te deu, a partir daquilo que é belo na sua vida. E se apresente ao Senhor. Pastor, mas eu tenho defeito, verdade. Todos nós temos defeito, mas os nossos olhos precisam estar em nós a partir daquilo que Deus fez. Você é a imagem e semelhança de Deus, foi criado assim. Você é algo importante, alguém que Deus ama, alguém que Deus fez com a própria mão. Então eu preciso me valorizar nisso, olhando para o espelho e falando: Senhor, eu quero consagrar essas virtudes, mas eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não sou perfeito. Humildemente admitindo que precisa de Deus para ser transformado à semelhança de Cristo. Esse sacrifício Deus aceita. Aqueles que vão humildemente à sua presença, Deus aceita. Deus recebe, Deus acolhe a nosso favor. Mas aqueles que chegam, como aquele que está orando do lado do publicano, o fariseu que diz e bate no peito: conheço a tua palavra, sou judeu, jejuo 2 vezes na semana, eu não sou como esse publicano que nem te conhece, não conhece a sua palavra, não sabe nada. E o publicano lá: tem misericórdia de mim, Senhor, porque somos pecador. E Jesus pergunta àqueles e pergunta a nós hoje: quem voltou para casa justificado? Foi o religioso, foi aquele que carrega em si essa soberba, ou foi o publicano que se colocou humildemente na presença do Senhor? Quem foi? O publicano, porque foi humilde. Deus, o nosso Deus, é Deus que exalta os humildes, mas resiste aos soberbos. Então, se somos discípulos de Cristo e queremos ser sacrifício vivo, precisamos nos colocar no nosso lugar, lugar de humildade. Assim como Jesus se colocou. Filipenses 2 diz que Jesus desceu da glória, se esvaziou de si mesmo. E sendo igual a Deus, não se aferrou a ser igual a Deus, mas humilhou-se e assumiu a forma de gente, de ser humano. Amados, a Bíblia ainda fala em Filipenses 2 que nós precisamos, assim como Jesus fez, fazermos a semelhança dele, e imitarmos nisso. Deus lida com a igreja e com a sua igreja quando ela é humilde, e nós precisamos acolher a humildade que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse é o sacrifício vivo. Deus tem te abençoado de N maneiras, como o Rodrigo disse. Você está vivo, Rodrigo não, Tiago. Você está vivo aqui. Já é um motivo extraordinário para você agradecer a Deus, ser grato a Deus. Mas você tem muito mais do que a vida, tão simplesmente. Você tem algo que Deus deseja que você faça para Ele, que Deus deseja que você seja nele. Então gostaria, em nome de Jesus, que nessa noite você acolhesse esse primeiro desafio. Seja você um sacrifício vivo que agrade a Deus. Amém, irmãos? Lute, coloque os seus dons em práticas, viva intensamente a palavra e a vontade de Deus para a sua vida. Deus com certeza deseja isso e vai te ajudar a você ser bem sucedido nessa sua decisão. Com certeza, quando chegar ao ápice da decisão que Deus pediu alguma coisa difícil para você, você logo vai identificar e não vai ter medo, não vai recuar, vai pôr em prática. Amém? Louvado seja Deus. Certa feita nós fomos a Pires do Rio com alguns pastores. Já contei esse testemunho aqui, já faz muitos anos. Eu era muito novo, eu ia ser ordenado lá. Tinha 33 anos, está começando no pastorado. E fomos em vários carros, pastores mais maduros aqui da região de São Paulo. Fomos lá para o lado de Goiás. Mas eu já tinha tido uma experiência com Deus meio constrangedora, que eu fiquei envergonhado de orar para uma família que estava no supermercado. Eu fui seguindo eles, eu já havia compartilhado com a Tina na oportunidade, até chegar no carro, porque eu falei: poxa, se eu abordar eles no supermercado, cheio de gente, vai gerar um constrangimento, né? Então cheguei perto do carro, eles acabaram de descarregar a despesa, e eu disse para o casal que eu era pastor e eu gostaria de estar orando por eles, porque eu senti isso no meu coração. E surpresa, que foi uma grande surpresa, quando eles começaram a chorar, quebrantados, porque eles aceitaram
ali a nossa proposta e pedir oração. Mas eu me questionei no meu coração naquele dia. Comentei até com a minha esposa na época, de que eu estava assim inseguro, né, de atender aquela direção do Espírito da minha vida. E eu ainda planejei o processo para evitar constrangimento, para ser um cristão menos, vamos dizer, intrometido, inconveniente, tentar ser o mais, né, polido possível e achar o momento. Mas isso não era em preocupação verdadeira assim com o casal, era com a minha própria imagem. Como é que vão me discernir aqui? Fala, pô, esse rapaz novo, mas já é louco, né? Meio perturbado. Então eu estava preocupado comigo. E um outro caso que me aconteceu também, que eu precisei aí rever a minha vida nessa situação. A Tina tomou xilocaína, né, por causa de dor de dente, estava tratando o dente, e ela tomou demais, o médico deu demais, passou mal, foi para o hospital, e eu fui lá para vê-la, para ver como é que estava a situação. E havia falecido uma senhora, dos seus 40 anos, aproximadamente, a família toda desesperada, e eu lá no meio dos boxes vi a mulher falecer. E Deus falou, ora por ela. O Espírito falou comigo. Eu falei, está de brincadeira, Senhor? Cheio de gente aqui, eu vou orar para a mulher, acabou de morrer. Aí segui o corpo até o necrotério. Lá no necrotério da Santa Casa, naquela época, tinham 2 portas de ferro semelhantes a essas aqui, mas que tinha uma fresta no meio, e eu conseguia ver o corpo na lápide, né? E dali de fora eu orei, Senhor, em nome de Jesus. E eu pedi para Deus assim, Senhor, não vou fazer mais isso. Estou envergonhado. Essa timidez é complexa. Amados, se nós somos sacrifício vivo e agradável a Deus, nós precisamos nos expor. E nessa viagem em Pires do Rio, encontramos um rapaz com convulsões, ele era epilético. E aí parou os pastores mais velhos ali para socorrer ele, pegaram os comprimidos. E eu fui para o banheiro, vi que tinha muita gente, já estava sendo socorrido. E lá no banheiro o Espírito falou para mim, volta lá e ora por ele, eu quero você lá. Quero te usar lá. E eu voltei e esse rapaz estava recobrando, aí, né, fiquei ali com ele um pouco, sentamos ali num banquinho que tinha do lado lá. E comecei a conversar com ele, ele começou a me responder adequadamente. E ele me disse que veio da Bahia, vendeu algumas sacas de café e pagou uma curandeira naquelas imediações ali perto de Pires do Rio, para ser curado da epilepsia. E ele havia ali acabado de ter o ataque epilético. E Deus falou comigo, ora por ele, porque a ela não cura, mas eu curo. E eu falei para ele, eu vou orar com você. Essa mulher não te curou, mas o meu Deus disse para mim que te cura. E eu vou orar com você. Aleluia, irmão. Aí orei por ele, os outros pastores ficaram olhando aquela atitude, vieram ali, afluíram para aquele lugar e começaram a olhar, né, porque eram tudo amigos nossos. E começou a perceber que o calouro, né, o novato, estava sendo usado por Deus. Irmãos, eu fiz uma aliança com Deus dali para frente. Eu não rejeito mais a direção que o Senhor dá para a minha vida. Amém? Gostaria que você fizesse o mesmo nessa hora, em nome de Jesus. Acolha isso no teu coração. Eu creio que eu vou encontrar aquele rapaz na glória. Nós, além de orarmos por ele, fizemos uma vaquinha entre nós, né? Coletamos ali algumas ofertas, demos dinheiro para ele voltar para a cidade dele. E ainda sobrou dinheiro para ele constituir lá a vidinha dele. Nós somos muito generosos com ele. Deus te levantou nessa terra, amado, para isso. Amém? A palavra de Deus diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Eu creio que as misericórdias de Deus, no plural aqui, se reporta a Sete, a Abraão, a Moisés, e aí vai, Davi, Jesus, os apóstolos e a sua vida. Nós somos consequência das misericórdias de Deus. Deus nos levantou e nos colocou nessa geração, nessa cidade, nessa igreja, para sermos usados por Ele. Amém, irmãos? Sermos um sacrifício vivo nas mãos dEle, alguém que faça diferença na sua geração. Deus quer fazer isso contigo hoje, em nome de Jesus Cristo. Segundo definição do sacrifício que Deus deseja para mim e para a sua vida, é que esse sacrifício deve ser santo.
Trata-se de uma separação propositada, né, de tudo aquilo que desagrada a Deus, e uma projeção dessa nossa vida naquilo que de fato agrada ao Senhor. Lá em Levítico 22, 19 e 20 diz assim: eu digo ao povo de Israel que aquele que desejar ofertar ao Senhor apresentará um macho sem defeito do rebanho, boi, carneiro ou bode, a fim de que seja aceita a seu favor. Não traga nenhum animal defeituoso, porque não será aceito a favor deles. Levítico, como eu já disse. Que tipo de sacrifício santo você é para Deus? Essa é a pergunta. Se naquele tempo não podia trazer com defeito, hoje a Bíblia fala em Coríntios que nós devemos chegar a Deus do jeito que nós somos. E nós somos conscientes que temos um monte de defeito. Nós não somos perfeitos. Como eu disse anteriormente e repito, o que faz diferença na apresentação da nossa vida a Deus? Quando o Tiago disse aqui, por exemplo, oferte a Deus, e se você não veio preparado, oferte a sua própria vida. Todos nós, quando trazemos a nossa oferta, é sinal de que nós estamos já ofertando a nossa vida. Estamos ofertando como libação, como alguém que profetiza ao mundo espiritual, à nossa sociedade, aos irmãos. Não só eu pertenço a Cristo, mas tudo que se refere a mim. Amém, irmãos? Parece difícil nós sermos um sacrifício santo, mas não é. Basta você ser orientado pela palavra de Deus e verificar nela o que agrada a Deus e o que desagrada o Senhor, e acolher aquilo que agrada o Senhor. Basta você se alinhar à voz do Espírito Santo que fala com você. Quem é que não vai à noite para a cama depois de um dia de trabalho e um dia ali às vezes atribulado, conflitante, e dentro desse tempo de atribulação, de conflito, você teve um problema com alguém no trabalho, ou algum irmão, ou algum ente querido, e vai dormir com aquilo no coração? Como é que você dorme? Você tem uma boa noite de sono? Não tem? Bate aquele negócio que nós chamamos peso de consciência, bate um mal-estar dentro do peito, né? Que você fala, caramba, por que eu tinha que fazer isso, me envolver nesse negócio? Por que eu não fiquei quieto? Talvez andando no trânsito, alguém te fechou, e você, né, cheio de paz, do jeito que é, de repente perdeu o controle e xingou tudo a pessoa parou e trocou lá palavras difíceis com você. Aí você chega em casa e fala, caramba, hoje eu quase saí no braço com aquele camarada, perdi o juízo. Mas você fala isso com orgulho ou com desapontamento? É justamente isso que Deus deseja para nós. Essa espontaneidade, esse alinhamento com aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Cara, não foi bom, mulher de Deus, não foi boa a sua atitude. Isso não agrega, isso não soma, isso só divide, isso gera confusão. E eu não te chamei para isso. Eu te chamei para ser santa, eu te chamei para ser santo, te chamei para ser bênção e não maldição. Te chamei para levar paz e não confusão. E nós então acolhemos esse apelo do Espírito na nossa alma, que gera esse famoso peso de consciência. Isso é santidade. Santidade não é você se isolar de tudo e de todos e achar que de repente você aí é santa ou santo. Não. É você conseguir viver dentro de um conflito e sendo agente de paz e de graça para a vida daquelas que estão envolvidas nesse conflito. Isso é ser santo. É se assemelhar a Cristo Jesus. Você consegue fazer isso? Falei pela manhã, torna a repetir aqui, que às vezes eu sou acometido assim de um certo trauma de rejeição, porque na igreja é comum passar muita gente e às vezes não ficam. E às vezes eu percebo que aquelas pessoas estão precisando de um apoio e a gente chega perto e fala, irmão, irmã, vamos marcar um tempo, vamos lá para a sua casa, vamos conhecer melhor, não é? Vamos fortalecer os vínculos. E há situações na nossa vida, na experiência de 26 anos, de que algumas dessas pessoas às vezes não atendem, sempre dão desculpas e de repente viram as costas, nunca mais aparecem na igreja. Aí você olha para você mesmo no espelho, como pastor, fala, eu acho que o problema sou eu. Eu acho que eu sou o problema, mas não é. O problema são as pessoas.
Sabe, elas precisam ver defeitos da igreja, precisam ver defeito do pastor, precisam ver defeito em tudo e se escondem atrás disso. Tomam esse tipo de atitude como que uma fuga de si mesmo. Amados, nós, para sermos sacrifício santo, precisamos nos auto-examinar. Assim como a ceia exige um autoexame. Quando você vai avaliar a sua vida, não olhe para o seu próximo, não olhe para o seu cônjuge, olhe para você mesmo, para você mesma. Perceba quem você é realmente dentro desse relacionamento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te corrigir em algumas áreas. E o acolher essa correção é santidade, é ser santo. Acolha, porque você vai se transformar numa melhor mulher, um melhor homem, uma melhor esposa, um melhor esposo, um melhor filho, uma melhor filha. Amém? Um melhor pai, uma melhor mãe. Acolha, porque Deus quer que você se assemelhe a Deus, porque Deus é santo e nós assim devemos ser. Para encerrar essa palavra, quero falar sobre o sacrifício agradável. Convidar o louvor para vir à frente. O sacrifício agradável tem a ver com aqueles que fazem valer a vontade de Deus para através das suas vidas. Vamos retornar ao texto lá, né? Sacrifício santo. Para nós agradarmos a Deus e sermos um sacrifício, a exemplo de Jesus, nós precisamos ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agora um sacrifício agradável. Nem todo aquele, diz o Senhor, Mateus 7, 21 e 23, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amados, Jesus é o exemplo dado por Deus Pai, de alguém que faz a obra de Deus, mas agrada ao Senhor, porque é sacrifício vivo e santo. Fica de pé. Nós precisamos aprender a fazer a obra de Deus e agradarmos o Senhor. Quer ser você esse sacrifício vivo, amado? O sacrifício vivo então olha com os olhos da bênção. Ele tem os olhos de misericórdia, porque ele é fruto da misericórdia de Deus. Seus relacionamentos são pacificados. Relacionamentos quebrados, eles são alvos de reconciliação. Ele não carrega mágoa em si. Ele não carrega gente pesarosamente dentro do teu ser. Antes ele determina doar graça, ser gracioso para com todas as pessoas, sejam quem forem. De repente nós temos dentro da família gente difícil de lidar, difícil até de ficar perto. Mas o sacrifício vivo veio para dar uma oportunidade para esses serem inseridos na família de Deus, serem inseridos num ambiente de graça, de misericórdia, de cura e de libertação. Amados, e a chave está em ser sacrifício vivo. Você acolher essa verdade. Eu vou ser o sacrifício do Senhor na minha história, na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Ser um sacrifício santo não é gente bitolada, mas é gente com a mente aberta, que não fica legislando que isso é certo e tem que ser para todo mundo. Às vezes o que é certo para mim não é para você, às vezes o que é bom para mim não é para você. Nós precisamos ser flexíveis e entender que o Pai trata com seus filhos de uma maneira adequada, segundo ele necessita, segundo é a alma dele. Deus vai trabalhar adequadamente. E eu, enquanto sacrifício santo, me separo do julgamento, e eu me coloco na presença do Senhor e falo: Pai, muda em mim talvez aquilo que esteja desencadeando um processo de raiva, de antipatia no coração do meu irmão. Muda a minha vida, deixa eu ser esse caminho de santidade, aonde essa pessoa acerte para andar à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quero ser agradável assim. Você quer? Seja agradável a Deus, amados. Nós temos duas maneiras de sermos agradáveis a Deus. Três maneiras, na verdade. Observe a palavra do Senhor. Busque orientação nos princípios e valores da palavra. Busque ouvir a voz do Espírito Santo. Alinhe-se e acolha o direcionamento do Espírito na sua vida de uma maneira generosa, sem reserva. Senhor, pode fazer a obra. E por último, acolha aqueles que te amam e que te amam sinceramente, que falam as verdades que você precisa ouvir. Acolha eles na sua vida, na sua comunhão. Em nome de Jesus, abra a tua casa, a tua vida e o teu coração para a comunhão. Os dons que Deus te deu e deu aos seus irmãos, vai haver uma mutualidade desses dons na sua comunhão, e você vai ser abençoada, você vai ser curada, você vai ser, em nome de Jesus, projetado e projetado na maturidade que há em Cristo Jesus, porque os irmãos vão ministrar sobre você. Você crê nisso? Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Enquanto nós cantamos, busque ao Senhor no seu coração. Glória a Deus. E nada irá resistir. Fala bem alto. Enquanto adoramos. Adora o Senhor com todo o coração, amado, com toda a tua força. Em meio às tribulações. Oh, glória. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, e o inferno não prevaleceu. Em nome de Jesus. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Oh, glória. Vamos declarar: muralhas e muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, glória. Deus maravilhoso. Vitorioso és, nas tempestades estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Não vos amoldeis a este século, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por quê? Para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida.
Essa é a decisão fundamental que você precisa tomar hoje. Eu não quero mais me amoldar às coisas desse mundo que desagradam ao Senhor. Eu quero ser transformado, eu quero ser transformado pelo poder que há no Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero ter Jesus como a minha referência primeira. Quero ser semelhante a Ele. Deus vai restaurar em você a imagem e semelhança do Senhor a partir de Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Seja um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável. Começa lá no seu relacionamento, seja de namoro, noivado, seja de casamento, relacionamento com seus irmãos, com todos que você mantém ali com uma comunhão mais próxima. Seja mais proativo no que tange a educação, no que tange abençoar e galardoar o teu irmão com a tua vida, com um abraço sincero, sabe, sendo um ombro amigo, sendo alguém que caminha com todos que estão próximos de ti, e eles sentem em você sinceridade, espontaneidade, esforço, dedicação para vê-los melhor, e se alegra com o melhor deles, em nome de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, amado. Quero orar contigo, porque eu tenho um anseio muito grande que Deus revele a você, em nome de Jesus, qual é essa perfeita vontade dEle para a tua vida, essa boa vontade dEle, essa agradável vontade dEle para a tua vida. Fecha os seus olhos, eleva o teu pensamento, Senhor, deixa o Espírito Santo falar com o teu coração. Pai Santo, é a tua palavra, ela se cumpre, no nome de Jesus Cristo, ela não volta vazia. Então, Pai, semeia poderosamente no coração da tua igreja, ó Deus, o desejo de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Semeia em nome de Jesus essa esperança viva de que servimos um Deus que nos transforma diariamente, Senhor, a semelhança do nosso Mestre Jesus. Dá a eles o desejo de serem usados por ti de uma maneira poderosa. Faça com que as virtudes do alto, a sabedoria do alto, os dons do Espírito Santo, ó Deus, comecem a fluir de uma maneira generosa na vida da tua igreja. Eu oro assim e creio que assim será. Você crê? Aleluia, louvado seja Deus.